A novela da vida real, especial de hoje, mostra a história de três mineiros que se enveredaram pelo caminho dos vícios, mas foram alvos de incessantes intercessões de conhecidos e familiares. Veja os detalhes da incrível transformação de suas vidas neste episódio. A calamidade global da dependência química é visível para todos nas ruas das grandes cidades. De acordo com os escritórios das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, globalmente mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas em 2021, um aumento de 23% em relação à década anterior. Enquanto isso, o número de pessoas que sofrem de transtornos associados ao uso de drogas subiu para 39 milhões e meio, um aumento de 45% em 10 anos. O vício em drogas é considerado um problema de saúde pública, uma vez que os governos estaduais e federal procuram alternativas para tratar os dependentes dessas e outras substâncias. De acordo com a psicóloga Isabela Patrícia, um dos principais motivos que levam a pessoa a experimentar droga é a fuga da realidade. Existem vários fatores de risco que levam a pessoa a ser uma dependente química. Dentre elas está a influência de amigos e outras pessoas, porque para a pessoa se sentir inserida naquele grupo de amigos, ser aceita, ela faz uso de drogas, né? Até para serem respeitadas por essas pessoas. Também tem a influência, às vezes, de familiares. Então, se ela, desde criança, convive com pessoas que fazem uso de álcool ou outras substâncias, drogas, ela também vai sentir, vai despertando a curiosidade nela, né? E é justamente na adolescência que é o período em que a pessoa está mais curiosa, que ela está mais vulnerável a entrar nesse mundo, nesse universo da dependência das drogas. A fuga da realidade também é um dos motivos, porque a droga serve como um convite para a pessoa viver algo que ela não viveu. Então, ela atinge um estado ali de euforia, que é uma maneira dela fugir da realidade dela, né? Às vezes, um problema ali de alta aceitação, de autoestima. Nascida em Ipatinga, Minas Gerais, a mineira Noemi Domingos Teixeira conheceu as drogas na adolescência. Minha vida era só no vício, né? Eu comecei com uns 14 anos na bebida, no cigarro, na maconha, até que chegou o ponto que eu cheguei no crack, né? E no vício da cachaça também. A vida resumia acordar, beber cachaça e depois ficar o dia todo ali na droga, no crack mesmo. Cheguei a pesar 49 quilos, era só pele e osso. Olha, foi uma vida muito difícil para nós aqui em casa, porque a gente não conhecia esse lado. Eu comecei a desconfiar dela aos 13 anos de idade, que ela apareceu com uma trouxinha na roupa. Acho que ela tinha uns 13, 14 anos na época que eu conheci ela. E quando eu baixei o olho assim na Noêmia, assim, eu chorei, porque eu sou muito chorona. E a Noêmia era tão miudinha, já estava no vício já, né? Eu trabalhava e estudava. Consegui trabalhar, eu tive dificuldades na escola por conta do vício. Mas mesmo assim, eu mantive até terminar o ensino médio. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu não quis saber de escola mais. E foi aí que eu afundei mesmo no crack. Foi sofrimento um atrás do outro, só acompanhando pessoas, sabe, sem juízo. Depois foi morar com uma mulher lá em Tarumirim. Chegamos lá, estava magrinha, com as pernas fininhas, aquela coisa. E não queria voltar de jeito nenhum, sofrendo, sabe, comendo pão que o diabo amassou. Não tinha dinheiro, não tinha uma roupa direito para vestir. Uma situação era horrível. Se caçasse R$1 comigo, assim, eu não tinha. Tudo que fazia era para bebida e para as drogas. Vocês quis matar ela lá e tal. Veio para cá também, foi ameaçar de morte aqui. Vinha a gente na porta chamar ela para ela pagar. Sabe, se não matava. Tinha vez que dormia para a rua, a gente ficava preocupado. Tudo isso por causa do vício. Ao longo que a pessoa vai usando, por mais que ela trabalhe, tenha, no caso for jovem ainda está estudando, com o tempo ela não consegue ter esse mesmo comprometimento. Então ela vai se inserindo cada vez mais no universo das drogas. E, às vezes, pelo salário que ela tem, ela não consegue se manter adquirindo as drogas e também não consegue se manter no mercado de trabalho. Então, como ela perde o senso de autocrítica,
Então é comum cada vez mais ela ficar na rua, vulnerável, ser ameaçada de morte, porque ela não consegue pagar, manter o vício dela sozinha. Assim, quando eu bati o olho nela, eu falei, não, essa menina, o Senhor quer ela. Eu cheguei a ponto de desistir, de querer desistir dela. Mas falei, não posso fazer isso, deixar no meio do caminho, porque era promessa, todo mundo, a maior parte dos homens de Deus, tudo, mulher de Deus, homem de Deus, falava comigo, não, Deus tem promessa na vida dela, e Deus vai cumprir, nada fica no meio do caminho, não. E aí eu passei mais, né? Adotei a Noemi em oração. E sempre que eu via a Noemi, eu falava do amor de Jesus, convidava, né, para ir na igreja. Então, a família tem um papel fundamental, porque ela pode ser uma rede de proteção para essa pessoa que está ali dependente, está ali inserida no mundo das drogas. Então, a família, através do diálogo, do acolhimento, tentando ver ali aquela pessoa como alguém que precisa de ajuda, que precisa ser reinserida novamente, para tirar ela do mundo das drogas e voltar a ser a família como referência. Então, quando a família tem esse acolhimento, tem essa atenção, disposição para fazer um tratamento, para que essa pessoa busque uma ajuda, é possível que essa pessoa ela saia desse mundo do vício das drogas. O importante é a família não desistir sobre essa pessoa. Foi mais de 15 anos. Eu ia na igreja, em outras denominações, mas eu não tinha força. Eu procurei a ajuda de várias pessoas, a minha mãe buscava por mim, eu pedia aconselhamento de pessoas, sempre fiz isso. A dona Irene era uma pessoa que eu conversava muito. Eu lembro que uma vez eu cheguei para ela e falei, Irene, eu acho que eu nunca vou conseguir. Porque eu bati a cabeça no travesseiro, eu sentia que aquilo não era para mim, que não era meu mundo. Eu sentia que eu estava em um lugar temporário. Eu sempre tive a certeza que eu estava num lugar temporário, mas eu não sabia como sair dali. Quando ela ia com a gente na igreja, uma coisa tirava ela de dentro da reunião e ela saía, já chegava para a gente com um bafo de bebida. Até que a minha mãe começou a frequentar a Igreja da Graça e um dia eu senti um incômodo muito grande. Canto nenhum dessa casa era bom para mim, lugar nenhum estava bom. Se eu estava lá usando droga, estava ruim, se eu estava aqui, estava ruim. E eu falei, não, eu preciso parar com isso. Cheguei na igreja chorando, na igreja da Graça, chorando. E me receberam tão bem lá na igreja. Os obreiros me ajudaram muito em oração. A igreja tem um papel importante porque ela possibilita que essa pessoa tenha uma nova visão de vida, um novo sentido de vida. Então, o que antes ela buscava uma aceitação, que ela era acolhida pelo mundo das drogas, é na igreja que ela tem uma possibilidade de ser acolhida também, de ver uma possibilidade de encontrar um futuro melhor, ter responsabilidade das suas atitudes. Então, tudo isso contribui, é a maneira que a igreja tem de contribuir para que essa pessoa saia do mundo das drogas. Eu lembro que eu fui na igreja, cheguei lá, encontrei o pastor Danilo, ele pregando lá no dia, ele pregou sobre a passagem de um rei que Deus deu mais oportunidade, deu mais tempo de vida para ele e pediu para ele consertar. Eu senti que aquela palavra falou comigo, que aquele conserto era para mim. E eu, no final, procurei ele, conversei com ele, ele me aconselhou de uma forma que ninguém nunca tinha feito. Ele foi na raiz do problema comigo, ele me fez ver o que eu poderia fazer. Que disse a ela que ela deveria entregar todo o seu caminho para Jesus, que ela era uma filha de Deus e que Deus tinha um plano na vida dela, mas que a única coisa que eu não poderia fazer por ela era trazê-la de casa para a igreja, que ela deveria vir buscar. Porque até então eu estava esperando assim que talvez uma coisa que não fosse só de mim, eu esperava que os outros me ajudassem. Aí ele me fez enxergar aquilo e daí para frente eu fui colocando em prática os conselhos que ele me deu. Frequentava primeiro as reuniões mais aos domingos, às vezes eu ia nas sextas-feiras também, porque eu depois comecei a estudar, então fiquei um pouco sem tempo para ir durante a semana. Mas eu frequentava as reuniões frequentemente da igreja ou acompanhava, né? Teve a pandemia e não dava para ir, eu acompanhava as lives. E quando completou 30 dias, eu tive a certeza que eu não ia voltar para aquilo nunca mais. Porque, como eu disse, as 2 primeiras semanas foram horríveis. Eu tinha vontade de sair, de fazer de novo. Depois, aquela sensação ruim passou. Eu sempre em oração, jejuando, orando de madrugada, orando antes de dormir, pedindo oração ao pastor Danilo.
E quando completou os 30 dias, eu falei, agora eu não volto mais, agora eu não preciso disso mais não. Comecei a ler a palavra, eu lembro que o primeiro livro que eu li, que eu senti no coração de ler, foi o livro de Salmos. Aí todos os dias eu chegava em casa à noite, eu fazia minha oração, ia lendo. Isso ajudou muito a me acalmar, aquela agitação sair de mim. Aí dali eu fui tomando gosto, fui seguindo algumas outras leituras bíblicas. Eu pegava alguns livrinhos lá na igreja, trazia para ler, livros sobre o Espírito Santo, que foi ajudando também, que era o que me fortalecia. Mais ou menos um ano depois, aí o pastor Danilo já nem estava mais, aí chegou o pastor Pierre, e eu conversei com ele. E era uma fase difícil, porque eu também enfrentei fases difíceis durante isso aí. E eu conversei, ele falou uma palavra que eu guardo até hoje. Ele falou assim, Noemi, não se deixa bater por nada, porque só você sabe de onde Deus te tirou. E ali eu me batizei. Depois do batismo eu senti a plena certeza que eu não iria precisar daquilo ali nunca mais. Que eu não ia voltar para aquilo ali nunca mais. É como se fosse um selo, assim, um carimbo. Dali para frente, do batismo para frente. Aí Deus ajudou que ela foi ficando pegou mais firme. E daí para cá foi que eu vi nela uma mudança muito grande. Foi largando mesmo. Eu ainda falei, graças a Deus, ela está mudando. A vida profissional, ela demorou mais ou menos um ano ainda para mim conseguir um emprego. Eu não conseguia emprego em lugar nenhum, bati em muitas portas. Frustrada, eu cheguei para minha mãe, falei, mãe, eu nunca vou conseguir um emprego, porque ninguém lembra de mim. Estava até desistindo de viver, porque ninguém fazia conta nela assim para trabalhar e tal. Mas aí eu falei com ela, Deus não esqueceu de você. Não precisa pedir a Deus para abrir porta para você, a porta sua já é aberta. Você tem que pedir a Deus para te dar visão, para você enxergar ela. Minha mãe falou essas palavras comigo. Aí em seguida, no outro dia eu fui na casa da Dona Irene e eu lembro que eu chorei muito com ela. E ela falou comigo, Noemi, o Senhor já fez uma promessa para você e no dia que essa promessa se cumprir, você vai lembrar. Eu pensava, cheguei a duvidar até que Deus existisse mesmo. Mas aconteceu. Comecei a correr atrás e falei, Senhor, me coloca um sonho no meu coração, me mostra um caminho, me dá uma direção. Foi quando eu procurei me matricular no curso técnico em mecânica, que já é a minha área, eu já trabalhava com mecânica. E foi um sonho que nasceu dentro de mim. E foi tudo dando certo. E aí Deus deu essa visão de estudar, né? Deus implantou esse sonho na mente dela, né? Graças a Deus. O que eu ia fazer pago, eu consegui gratuitamente. Eu sonhava em trabalhar numa grande empresa aqui da região, que é a Senibra, e consegui a oportunidade, fiz o estágio lá, passei em todas as etapas do estágio. Passou uns 2 meses, uma pessoa me ligou e ficou falando, tinha lembrado de mim e me ofereceu uma oportunidade de emprego. Falei, vai em frente, Deus abençoe, que dá tudo certo. Aí as coisas começaram a se encaixar no lugar, comecei pagando dívidas, porque foi muito tempo nas drogas, foi 4 anos desempregada que eu fiquei. Foi e conseguiu essa vaga. E ela seguiu esse caminho e hoje eu fico muito feliz de vê-la liberta, abençoada pelo poder da fé. Às vezes hoje eu vejo pessoas que estão no mesmo problema, assim, a gente vê na televisão, pessoas na Cracolândia. Às vezes quando eu vou para a escola, eu vejo tem um lugar aqui que fica muitos usuários. E eu vejo gente, e é possível sair daquilo ali. É possível, é possível. Então, para me ver hoje a Noemi, da forma que ela está, né, estudando, né, trabalhando, né, consciente de si, segura de si, para mim é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer a Deus. E graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, já são 3 anos. Sem drogas, sem crack, sem bebida, sem álcool, sem nada. E com Jesus. E Deus teve misericórdia mesmo. Então, a igreja, ela possibilita com que essa pessoa, durante ali o tratamento, nesse momento, nesse processo que ela está saindo desse mundo das drogas, com que ela encontre uma nova possibilidade, né? Então, existem altos índices de que essa pessoa que está ali numa clínica de reabilitação, está ali no processo, também existe o trabalho não só psicológico, médico, com enfermaria também, mas também um apoio espiritual para essa pessoa. Superação. Superação é a palavra assim da minha vida, porque às vezes eu lembro daquela palavrinha do pastor Pierre, só você sabe de onde Deus te tirou. Às vezes acontece algo para
me desmotivar. Eu lembro disso e olha onde eu tô hoje. Sei que tem muita coisa ainda para Deus transformar na minha vida, mas é tudo no tempo certo, vai acontecer e é só vitória. Da onde eu estava, onde eu estou agora, eu tô muito feliz. Superação também é a palavra que define a história de Edgar da Silva. Viciado em bebida e frequentador de rituais de feitiçaria, Edgar não tinha o básico para sobreviver. Para agravar a situação, ele era violento, o que o levou a parar na cadeia. Veja detalhes dessa história. Antes de eu conhecer o Senhor Jesus, a vida era totalmente destruída. A gente não tinha paz e eu, como meus irmãos, meu pai, era só no terreiro de feitiçaria. E a gente foi, como se diz, consagrado na feitiçaria. O que eu sei dele, só que nunca estrupou e nunca roubou. Mas matar os clientes dele deu sorte que não morreu, porque tentar ele tentou. Facada, tiro, porque nessa época ele não tinha religião, era só cachaçado e mais nada. Não tinha nem roupa para vestir, nem uma bicicleta, não tinha nada, era completamente destruído. E um amigo meu falou comigo que não adiantava eu ficar com essa vida aí na feitiçaria, essas coisas, que isso era do demônio, que isso era do diabo. E eu fiquei com raiva, fiquei nervoso, fiquei com raiva dele. Eu dei 8 facadas numa pessoa, né, que ela bebia, usava droga, eu também. Por trás das drogas sempre há um espírito maligno atuando. Diretamente ou indiretamente, ele domina as pessoas. Faz as pessoas escravos do álcool, escravos do cigarro, escravos da maconha, cocaína, crack, qualquer droga, o próprio nome já diz, é uma droga. E quem faz a pessoa viver aprisionada pelos vícios não é outro senão um espírito maligno, que às vezes a influência é de fato completa. Quando oramos, a pessoa manifesta com o espírito maligno, expulsamos o demônio e a pessoa diz: o que eu estou fazendo? Ela na hora acorda e desperta e percebe que por trás de tudo aquilo era uma escravidão de um demônio que o dominava. E a pessoa é liberta. Há outros casos que não é uma possessão, mas é uma opressão também, onde torna a pessoa dependente das drogas. A Bíblia diz assim: não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos apresentares para servir? Quem se apresenta para servir a um vício, torna-se servo do vício, e por trás dessa servidão há um espírito maligno escravizando a pessoa. Fui para a cadeia e lá precisava de uma testemunha para mim. Eu chamei esse rapaz. E lá na cadeia eu pedi a Deus, para Deus ter dó de mim, porque eu era uma pessoa boa, trabalhador. Chegou o escrivão lá no dia e falou: vai embora, o senhor não vai ficar nem em nome do senhor aqui. E eu fui para casa desse moço. Aí depois que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, aí eu fui para a igreja e comecei a ouvir as pregações e comecei a entender, porque eu nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha visto Bíblia, né? Aí já aceitei a Jesus e Deus foi mudando. Mas o bom é que Jesus liberta. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer é tomar uma atitude firme por Jesus. Porque a hora que ela decide que Jesus seja o Senhor dela, o vício vai deixar de ser Senhor. O vício já não é mais Senhor da pessoa. Jesus Cristo torna-se o Senhor dela. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois que ele passou a ser crente, depois que conheceu a igreja. O missionário pregando com aquela calma, o missionário explicando a palavra, aí que eu fui entender. Falei: não, realmente é certo. O missionário foi pregando, falando: você tem que tomar posse da bênção e tal, e tal. Jesus vai mudar a sua vida e tal. Fui ouvindo a palavra e Deus foi falando no meu coração. Eu era um homem nervoso, qualquer coisa eu arrancava a faca, espingarda, dava tiro, era só violência. Bebia, fumava, prostituição, passava a noite na boemia. Aí que eu comecei a ouvir a palavra e Deus foi mudando a minha história. Transformou a vida dele. Graças a Deus. Como a esposa também, que é gente boa demais da conta, ajuda demais ele. Eu ouvindo as histórias da Bíblia, né? Dos casamentos, as coisas que eram certas, o homem tinha que ser, né? O homem da sua esposa, né? O homem de Deus tinha que ser o homem da sua esposa. Eu falei: não, eu tenho que buscar uma esposa, né? E comecei a orar a Deus, aí conheci a minha esposa. O meu irmão, assim, como eu trabalhava por muitos lugares, né? Na roça, assim, então eles eram amigos. E aí o meu irmão veio nos visitar. E aí ele me chamou para visitar a igreja, que ele era evangélico, né, e tal. Eu falei: vou. Aí passei pelas águas, né, graças a Deus.
E aí, uns prazos de uns 6 meses, nós nos casamos. Mas vai fazer 9 anos de casado. Muito emocionado. Agradeço muito a Deus por isso, a Jesus por isso. Ter entrado na vida dele desse jeito, posto ele na vida. Porque se ele continua, se ele não vai para a igreja, ele não era vivo mais, não. Aí não tinha vindo aquela prosperidade, eu sempre orando nas campanhas, né? E me entregando, orando, buscando a Deus, ouvindo a palavra, fui entendendo, pegando o entendimento. E foi na hora que o missionário falou da nossa TV. Daí eu coloquei a nossa TV em casa e eu comecei a ver a nossa TV, ver a programação, a palavra. E fui, né? O pastor sempre, o missionário sempre falava, vamos tomar posse da bênção. Aí eu li o livro, né? Como tomar posse da bênção, né? E Deus foi mudando, foi transformando. Hoje, para a glória de Deus, a gente tinha uma casa num bairro mais afastado. Era uma casa bem ruim, ela não tinha acabamento nenhum. Falei, gente, eu queria tanto, né, arrumar essa casa, mas fica muito caro. E ele, não, vamos orar a Deus. Deus abençoou, que a gente tinha uma casinha inferior, aí era perto de uma fábrica muito grande. Aí o dono da fábrica chegou lá um dia do nada. Ele falou, não, faça outra casa pro senhor. Nós podíamos escolher o terreno, onde fosse. E aí nos deu essa casa aqui, foi um lugar bem melhor. O carro, aí eu tirei a carta, comprei o carro, eu não tinha nem uma bicicleta, né? Então, sim, Deus nos prosperou muito, grandemente mesmo, em tudo. Carro, bicicleta, uma casa boa, temos outra casa melhor do que essa aqui, né? Que é alugada. Tem mais 2 barracão que é alugado. Agora, graças a Deus, está sobrando, né? Pelo que ele tem hoje em dia, quem não tinha nem uma bicicleta. Nós somos ofertantes, dizimista, fiel, como a Bíblia diz, que a gente dá com alegria. A gente é obreiro lá na igreja, a gente ajuda lá. Foi a nossa dedicação, porque antes na religião a gente dedicava, né? Passava as noites, né? Como era antes na feitiçaria, a gente passava a noite, né? Andando se encruzilhada, eu com a minha mãe, para arriar os trabalhos, né? E hoje, para Deus, nós temos que dar o melhor. A terceira história de hoje mostra a superação de Clarindo Rodrigues Castro, órfão de pai e mãe. Ele cresceu nas ruas da cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Na adolescência, Clarindo acabou se envolvendo com os vícios e o tráfico. Acompanhe o que aconteceu na vida desse jovem. A minha vida sem Jesus era todo ao contrário. Nós somos 8 irmãos. São 3 irmãs e 5 homens. E os homens que eram mais velhos não ajudavam eu e o meu outro irmão que era mais novo. Nós fomos criados na rua. Eu mais ele. Perdi minha mãe, não conheci, nem eu e nem o mais novo. Meu pai morreu, eu estava com 7 anos. Eu achava que Deus não existia, né? Virando rapazinho, comecei pro caminho bom, depois desviei, entrei nas drogas e aí eu afundei. Eu conheci Jesus através da minha avó, porque minha avó sempre assistiu o missionário. Antes de eu casar com ele direitinho, conforme manda, né? Eu fui morar com ele. E nisso, ele começou, por conta do vício, ele tinha muito ciúme. Por não estar firme na fé, Daniela sofre com um relacionamento conturbado. Brigava muito com a minha esposa, com o ciúme dela, achando que ela estava me traindo. Ele usava as coisas dele e me agredia muito. E eu também ele, né? Porque a gente não vai apanhar sem revidar. E ele ficava muito agressivo, sentia cheiro de homem em mim. Aí falava que eu estava traindo ele. Aí falava, via vulto, falava que tinha homem dentro de casa, falava que eu estava escondendo os homens dentro de casa, mas isso era tudo efeito da droga. Via as coisas dentro de casa, achava que era homem que ela tinha escondido debaixo da cama, atrás do guarda-roupa, eu revirava a casa toda. Ela sempre me chamava para a igreja, um dia eu falei, um dia que tocar no meu coração eu vou. E nisso eu indo para a igreja com a minha avó, aí eu comecei a pegar os azeites consagrados na igreja e levar para casa. E nisso eu ungia todas as peças de roupa dele e também ele quando ele estava dormindo. Ele me dava a mão, ele pegava na minha mão e a minha mão já estava com o azeite consagrado. E nisso eu, no meu pensamento, falava com Deus o que eu pedia para ele, o que eu queria. E nisso Deus, graças a Deus, Deus me ouviu. Ela ia para a igreja, eu ia para o bar. Falei, hoje eu vou te acompanhar, eu vou para a igreja. Aí desse dia para cá, nunca mais eu quis sair da igreja. Minha vida mudou. Ele libertou primeiro do crack, depois da cocaína, depois da maconha, aí do álcool, aí depois do cigarro, aí ficou liberto de tudo. Estou liberto com Jesus há 16 anos, em nome de Jesus. E graças a Deus não sinto falta nenhuma.
nem de beber, nem de fumar, de nada. Meu negócio agora é serviço, casa, casa, serviço, serviço, igreja. Nessa época ele não tinha nem profissão. Conseguiu arrumar emprego, começou primeiro como ajudante, tirou a carteira de habilitação. Hoje ele tem mais de 8 contratos na carteira de motorista. É um excelente profissional, trabalha com caminhão. Trabalho com caminhão, equipamento pesado, só benção. Um ótimo pai também, porque a gente tem 2 filhos, graças a Deus. Tem o Natan de 15 anos e tem o Felipe de 13. Deus é tudo na minha vida, porque se não fosse ele, meu destino era cadeia ou cemitério. Não ia ter nem semente, que é a minha família que eu tenho hoje. Hoje a gente se dá muito bem, a gente casou no civil direitinho e ele é uma pessoa extraordinária. Eu tenho muito, muito orgulho dele por ele ter se tornado essa pessoa que ele é. Além dessa grande vitória na família, Daniela recebeu uma cura na reunião de fé com o missionário Soares, na sede em Belo Horizonte, em outubro de 2023. Um ano atrás eu fiz uma ressonância, porque estava incomodando muito. Aí constou a hérnia de disco, né? Aí agora, depois disso, fez 8 meses. Aí eu venho sofrendo com essa dor na coluna, aí da coluna passava para a perna, minha perna esquerda ficava muito inchada, doía muito meu fêmur. A coluna nem se fala, né, como que doía muito. Tomava remédio para poder aliviar um pouco a dor, né, mas aí a gente toma o remédio, alivia um pouquinho, volta de novo. Aí fica aquela dorzinha enjoadinha lá longe, aquela coisa, né. Graças a Deus, na oração do missionário, eu fui curada, né. A morena lá. A coluna, eu fiz um exame, aí deu hérnia de disco. Aí só deu fazer assim, ó. Doía tudo? Doía tudo. E agora? Agora não. Então compra um bambolê agora. Bambolê para fazer ginástica, a pessoa tem que fazer mesmo. Aquele frio primeiro na coluna, aí depois veio aquela fisgada e subiu aquele calorzão e depois foi embora. Eu falei, ô glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Muito bom. Deus é maravilhoso. A gente tem que acreditar, tem que buscar, né? Tem que crer. E Deus é lindo demais, muito lindo. Se você também tem uma linda história de superação, mande seu contato para nós pelo telefone ou WhatsApp DDD 11 21 26 5889 ou pelo e-mail canaldasnovelas@ongrace.com. Quem sabe a próxima história será a sua? Até semana que vem!